nós vamos falar então sobre o plano de aula, né? Porque a gestão das salas de aula ela precisa de um instrumento de organização, que é o plano de aula, né? Então, o plano de aula é um instrumento por meio do qual o professor planeja de forma detalhada os objetivos, as atividades, os materiais que pretende utilizar para promover a aprendizagem. Quando um conjunto de planos de aula se articulam e se complementam, eles passam a compor uma sequência didática, né? Então, como que eu faço uma sequência didática? Quando eu consigo articular vários planos de aula, né? Então, eu tenho que pensar nessas articulações aí também. O planejamento é muito importante para que o processo de ensino e aprendizagem alcance os seus objetivos. Quando as aulas não são planejadas, corre-se o risco de tornar desorganizadas, desestimulantes ou ineficazes, como a gente está vendo aí na construção do nosso ATPC, a gente tem falado sobre isso, né? Fluxo, gestão de tempo. Então, tudo isso a gente vai fazer aonde? No nosso plano de aula. Pode passar, Cris? Então, o plano de aula costuma se organizar em etapas. Então, vamos lá. A primeira são os materiais. Pode clicar? Muito bem, então vamos lá. Quais os materiais eu disponho para trabalhar? Projetor, TV, computador, material impresso, outros materiais, enfim. Qual material eu vou utilizar? Depois, metodologia, né? Conheça a metodologia que se deseja aplicar? A metodologia é interessante para a atividade proposta? A metodologia contempla as habilidades a serem desenvolvidas, né? Então, preciso estar ciente da metodologia que vou utilizar. Caso queira usar uma nova abordagem metodológica, é interessante conhecer primeiro, né, aos poucos, para ganhar experiência e vivência. Então, às vezes, quando é uma coisa muito diferente, compensa você utilizar numa sala, verificar o seu domínio sobre aquela metodologia, e aí sim, ampliando aí os horizontes. Depois temos também planejar experiências de aprendizagem e ensino. O que os estudantes precisam dominar para que desempenhem as habilidades? Como a aprendizagem será planejada de modo que a capacidade dos estudantes seja desenvolvida por meio do uso de devolutivas. Então, o ensino é um meio para um fim. Então, tem que ter isso também muito claro. Ter um objetivo claro ajuda a focar no nosso planejamento e guiar ações intencionais, tá? Na direção dos resultados pretendidos. E aí, continuando, nós temos identificar os resultados esperados. O que os estudantes devem saber, compreender e ser capaz de fazer? Então, o planejamento requer clareza quanto às prioridades, quais são as minhas intencionalidades. E determinar evidências aceitáveis. Como saberemos se os estudantes atingiram os resultados desejados? O que iremos aceitar como evidência da compreensão e proficiência dos estudantes? Então, precisamos pensar como um avaliador e considerar antecipadamente como iremos determinar se os estudantes alcançaram as competências desejadas. Até aqui, compreendemos a estrutura e os elementos que devem fazer parte de um plano de aula, voltado a desenvolver as competências. Então, agora, nós vamos para o mão na massa. Cris? Isso aí. Então, nessa atividade, então, vamos analisar aqui alguns exemplos de planos de aula, certo? Então, para fazer aqui, então vamos reconhecer como cada item desse plano de aula está estruturado e analisar o material considerando as seguintes perguntas disparadoras. Então, nós temos aqui: como o plano de aula articula os objetivos da aula com as habilidades do nosso componente, né? Isso é uma reflexão que temos que fazer.
O próximo é como o tema do plano de aula contribui para essa articulação. E, por fim, como as atividades propostas, elas impactam no desenvolvimento dessas habilidades. Então, nós temos aqui um modelinho que nós fizemos, né? Então, eles podem ser escritos ou, né, modelos prontos, ou organizados, né, em estruturas mais modernas, mas nós temos um aqui que nós criamos e vocês têm, cada escola tem o seu planinho, o seu modelo. Então, aqui nós temos vai o nome do professor, o componente, a série, nós pegamos aqui um 7º ano, tá? No 3º bimestre deste ano. Os objetivos de aprendizagem, a gente colocou aqui de elaborar problemas de porcentagem com base na ideia de proporcionalidade, elaborar problemas utilizando estratégias pessoais e de cálculo mental, e elaborar problemas de porcentagem utilizando calculadora. Então, qual o tempo que a gente deseja? São 90 minutos, então teremos 2 aulas aí para realizar, né, contemplar esse objetivo. Temos, então, as habilidades, nós pegamos a habilidade 6, de matemática, né, que é e a do 7º ano, perdão, a habilidade 13 do 6º ano e a habilidade 2 do 7º ano. E o objetivo de conhecimento, que é o de cálculo de porcentagem por meio de estratégias diversas, sem fazer o uso da regra de 3. Então, nós temos aqui que pensar numa metodologia para atingir esses objetos de conhecimento, temos que pensar numa estratégia, os materiais que iremos utilizar e uma avaliação, ou no caso, uma recuperação aí para os nossos objetivos, né? E temos aqui também, esse é um plano, cada um vai ter um modelinho, tá? Mas esse é um plano, um dos modelos, e estamos trazendo aqui para vocês uma nova ideia, né? Que o importante é a gente organizar a intencionalidade da nossa aula, certo? Não importa qual modelo de plano eu vou estar utilizando. Então, nós trouxemos uns 2 aqui de exemplo, e temos esse daqui, que é uma adaptação do Kanban, que também pode ser uma boa ideia, né, de registro das suas ideias, né, das suas reflexões, e assim refletir sobre a sua prática. Então, aqui a gente poderia colocar, por exemplo, uns post-its, né, em cada um desses, vai nas habilidades do objetivo, nas metodologias, estratégias, nos materiais e na avaliação, assim como no tempo. Então, a gente pode ir colocando nas minhas reflexões, nos meus estudos, e ir colocando aqui os post-its do que eu achei interessante, do que eu quero fazer, e para que, assim, o aluno chegue com uma aprendizagem mais significativa. Certo, Silvia? Muito bem, Cris, porque o que você colocou muito bem é a intencionalidade, né? Eu tenho que preparar a minha aula, né, seja ali no plano, no modelo tradicional, né, ou nesse novo modelo, que é o Kanban, que é um organizador aí de gestão, né, então, gestão da sala de aula, então eu posso organizar aqui conforme um modelo escolhido, né? Eu gostei bastante desse aqui do Kanban. Muito E bom. seguindo, Cris, a gente tem aqui, vamos aí então preparando um plano, né? Então a gente pegou o material Aprender Sempre aqui, escolhemos a situação de aprendizagem 2 do 7º ano, né? Que você já colocou lá no plano, cujo objetivo, o objeto de conhecimento é situações, problemas que envolvam cálculo de porcentagem, né? Cálculo mental, com e sem calculadora. Então, nós temos aqui esse plano. Então, vamos analisar aqui para preparar o nosso plano de aula. Então, pode passar, Cris? Então, aqui, o material, ele já traz, aqui nessa bordinha azul, né, uma descrição de como a aula foi pensada com base no desenvolvimento socioemocional e na otimização do tempo proposto, né? Então, essa escrita, ela foi feita por quem pensou a atividade. Porém, né, adequar as aulas à realidade da escola, da sala e do perfil do estudante é muito importante, né? Então, aqui tem a sugestão de quem pensou,
mas eu também posso fazer aí modificações, adaptações de acordo com a minha realidade. Isso é muito importante, né? Porque o professor que vai preparar a aula é que conhece a sua turma, a sua realidade. Quer comentar alguma coisa, Cris? Isso mesmo, Silvia. Assim, o que você bem colocou é que aqui o material Aprender Sempre já é, se a gente, igual a gente falou sobre uma sequência de atividades, né? Vários planos ele torna uma sequência didática, né? De atividades. O Aprender Sempre ele já está nesse modelo, né? Ele já é um plano, já com várias sequências, assim como você bem colocou, preparada por quem fez. Só que nós, enquanto professores, teremos que fazer as adaptações, né? Seguindo a nossa realidade com a nossa turma. Então, por isso que é importante, muitas escolas até pedem o plano do professor, porque ele é mostrado, dito com a sua realidade ali, na sua turma, tá? E aqui a Silvia vai explanar bem aqui o como fazer isso e como identificar isso no material, certo, Silvia? Isso, então vamos lá. Cris, no próximo slide, nós temos aqui o início, né? Olá, professor, então ele vai começar aqui a conversa. Então, o primeiro item aí, pode clicar, Cris? São as habilidades. Então, olha, você já tem aqui as habilidades que serão desenvolvidas nesta sequência de atividades, né? Que é a antiga sequência didática que a gente falava. Então, aqui a gente tem do ensino fundamental, sexto ano, a 13. E depois também do ensino fundamental, sétimo ano, 02, tá? Também aqui na nossa folha de rosto, né, no comecinho, pode clicar, nós temos aqui o tempo previsto. Então, essa atividade, ela tem como previsão, essa sequência de atividades, ela tem previsão de 8 aulas para serem desenvolvidas e que foram separadas em 4 tempos de 90 minutos. Tá? Então, elas foram pensadas aqui em 8 aulas para serem desenvolvidas. E a gente sabe que, dependendo da realidade, eu posso gastar mais tempo ou menos tempo. Aqui é uma média de previsão feita por quem elaborou esta proposta. Né? Eu sempre comparo essa questão de elaboração a uma prova que a gente faz. A gente faz uma prova e a gente estima o tempo que o aluno vai demorar para fazer. Tem aluno que demora mais tempo, tem aluno que demora menos tempo, mas a gente tem ali uma média, né, de tempo suficiente para aquela atividade. Aqui é mais ou menos isso também, tá? Pode passar, Cris, por favor? Tá. Então, agora a gente vai ver aqui. Pode dar um clique. Nós temos o tema, né? Tem aí a aula. Então, a gente tem aí o tema da nossa aula. Pode clicar, Cris. Nós temos, olha lá, os materiais sugeridos, né, para a nossa aula. Então, aqui tem os materiais. Então, eu preciso pensar nos materiais? Sim, eu preciso pensar nos materiais, porque os materiais, ele ajuda no fluxo da minha aula, tá? Então, se eu penso se eu imaginei que eu vou usar um PPT, eu preciso verificar com antecedência se eu vou ter este recurso, né? Porque senão acontece o quê? Eu preparo toda uma aula pensando em PPT e aí chega no dia eu não tenho. Então, eu preciso tentar verificar se a escola tem o equipamento, se vai estar disponível, né? Então, eu preciso me preparar aí com relação aos materiais. Pode clicar, Cris? Os objetivos da aula. Então, aqui é muito interessante a gente pensar. Eu tenho uma habilidade a ser desenvolvida. E essa habilidade, ela é dividida em partes menores, que são os objetivos das aulas. Então, conforme eu vou atingindo, é como se fosse uma escadinha. Conforme eu vou subindo o degrau dos objetivos da minha aula, eu vou chegando mais perto da habilidade a ser desenvolvida, tá? Pode clicar, Cris, por favor? Aqui no corpo da atividade nós temos a resolução, né, que é o material do professor, então nós temos a resolução. É sempre muito importante nós fazermos a resolução do exercício, né, como você resolveria este problema, né? Pensa que lá nos objetivos nós temos, por exemplo, cálculo mental.
Então, se o objetivo é cálculo mental, como que eu resolveria este problema, né? Porque aí também eu consigo antecipar as dúvidas do meu aluno, tá? Então, tem lá, uso de calculadora. Então, em materiais, eu tenho que pensar na calculadora, e aqui na resolução, também, como que eu faria desta forma, tá? Então, essa resolução da atividade está ligada com os objetivos aqui, certo? Pode passar, Cris, por favor? E sugestão para desenvolvimento. Então, como é o material do professor, e a gente já comentou que essa parte azul foi escrita, né, por quem pensou na atividade, aqui também tem uma sugestão. Pode ser que essa sugestão seja viável para a sua turma, pode ser que não, então fica aí